Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco. Bom, aproveitando que nós estamos fazendo essa revisão, nós não poderíamos deixar de falar a respeito dos tipos de circuito. Então, eu vou passar aqui bem rapidamente para falar a respeito dos três tipos de circuitos básicos que nós temos no sistema elétrico, que são os circuitos puramente resistivos, circuitos puramente capacitivos, circuitos puramente indutivos, e aí naturalmente na prática nós vamos ter os circuitos mistos, que vão ser uma mistura desses três tipos. Então aqui basicamente nós vamos tratar a respeito das características de tensão e corrente de cada um desses circuitos. Então falando primeiro do circuito puramente resistivo, são aqueles que possuem resistência elétrica, ou aqueles utilizados para aquecimento, tá? Então, os chuveiros elétricos, lâmpadas, fornos elétricos e tudo que é usado para aquecimento. Então, está aqui a característica do nosso circuito puramente resistivo. Você aplica uma tensão e uma resistência em série com essa fonte. Pela sua característica, que é a característica de aquecimento, a forma de onda da tensão ela permanece em fase com a forma de onda da corrente. Tá? Então, é um circuito que tem a característica de resistir à passagem da corrente. Por esse motivo, ele libera energia na forma de calor. A relação entre tensão e corrente, nesse caso, vai ser uma relação direta. Uma razão da tensão pela corrente, uma vez que elas encontram-se em fase. Logo, essa relação ela pode ser regida pela lei de Ohm, V igual a RI, ou R igual a V sobre I, ou I igual a V sobre R. Pela característica de não produzir defasagem no circuito, o diagrama fasorial vai ficar dessas duas formas aqui. Se a tensão estiver na origem do diagrama fasorial, a corrente está em fase com a tensão. Se a tensão estiver adiantada a 90 graus em relação à referência do diagrama fasorial, a corrente também vai estar ali em fase com a tensão. Bom, e os circuitos puramente capacitivos? Falando a respeito da tensão e da corrente desses circuitos. Primeiramente, o circuito puramente capacitivo é aquele que acumula carga através do seu campo elétrico, ou seja, através dos seus capacitores. Então aqui eu tenho exemplos de capacitor eletrolítico, capacitor de poliéster com aplicações eletrônicas, aqui um capacitor de partida e aqui um banco de capacitores de corrente alternada. Ok? Aqui a gente tem um circuito capacitivo puro. Ao aplicarmos uma tensão sobre esse circuito, nós teremos origem a uma corrente. Só que este capacitor, por estar inicialmente descarregado, enquanto a minha tensão parte do zero e vai aumentando gradativamente, a minha corrente já é máxima, porque eu preciso da máxima corrente para carregar este capacitor. À medida que o capacitor vai carregando, você vai tendo tensão nos terminais dele, a corrente vai diminuindo até que ele se carrega completamente. E aí a corrente vai a zero. Tá? Então, a relação corrente-tensão vai ser dada por essa equação aqui. A corrente é diretamente proporcional à capacitância e à taxa de variação da tensão no tempo. A lei de Ohm pode ser aplicada sobre os capacitores quando nós falamos em capacitores em corrente alternada. Tá? A diferença é que, ao invés de termos o papel da resistência, nós teremos o papel da reatância capacitiva, que é dada pelo inverso da frequência angular vezes a capacitância, ou o inverso de 1 sobre 2πfc. O diagrama fasorial, nesse caso, vai ficar da seguinte maneira. A corrente estará sempre adiantada em relação à tensão, conforme nós podemos observar aqui no nosso diagrama. Quando a corrente está no máximo, a tensão está no zero. Quando a tensão chega ao máximo, a corrente já foi para o zero. Então, a corrente está sempre adiantada. No caso do circuito puramente capacitivo, adiantada de 90 graus. Então, se a tensão estiver na referência, a corrente está 90 graus adiantada.
Se a corrente estiver na referência, a tensão está 90 graus atrasada. E aí, por fim, falar a respeito do circuito puramente indutivo. Então, basicamente são formados por indutores, que são elementos que armazenam energia no campo magnético. Aqui eu trago como exemplo solenoide simples, solenoides toroidais, né, ou toroides, e aqui solenoides com aplicação eletrônica e solenoides de aplicação em sistemas de potência. Aqui nós temos um exemplo de aplicação de tensão em um indutor em série com uma fonte. Como o indutor armazena energia no campo magnético, o comportamento dele vai ser exatamente o oposto ao do capacitor, tá? Então, quando eu aplico tensão nos terminais do indutor, a minha corrente, inicialmente, ela será zero. Por quê? Porque o indutor, no início, ele se comporta como um circuito aberto. À medida que você o tempo vai passando, a tensão vai diminuindo nos terminais desse indutor. Esse meu indutor, que era antes um circuito aberto, ele se torna um circuito fechado até que ele chega ao ponto de se tornar um curto-circuito, tá? E isso ocorre quando a corrente atinge o seu máximo. Então, se nós formos observar aqui, a tensão será diretamente proporcional à indutância e à taxa de variação da corrente no tempo. Então, quando a corrente é zero, você não tem taxa de variação, acaba que você vai ter aqui, na verdade, né, uma variação de zero até o máximo, e aí você vai ter uma variação negativa da sua tensão do máximo até o zero. Bom, e as equações? Da mesma forma que o capacitor, o indutor, quando aplicado corrente alternada nele, ele também é regido pela lei de Ohm. Só que aqui, no caso, nós temos no lugar da resistência a reatância indutiva, que é dado pelo produto direto da frequência angular pela indutância. No caso, 2πfL. E o diagrama fasorial, como vai ficar? No circuito puramente indutivo, como ele é o oposto do capacitor, ele vai ter a seguinte característica: tensão sempre adiantada em relação à corrente, ou corrente sempre atrasada em relação à tensão. Então, se nós observarmos aqui, se a corrente estiver na origem, na referência, a tensão vai estar adiantada 90 graus em relação à corrente. Se a tensão estiver na origem, a corrente estará 90 graus atrasada em relação à tensão. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês até o próximo bloco. Até lá!